Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem diferente. Já parou para pensar se uma empresa pode ter alma no mundo digital? Pois é, vamos explorar uma filosofia de negócios da Sandomen Publicidade que propõe exatamente isso: dar vida, dar um pulso de verdade para uma presença online. E a gente já começa com a pergunta que não quer calar. A presença online de um negócio, ela pulsa? Tem vida própria? Ou, sendo bem sincero, é só um amontoado de posts, métricas e ferramentas sem alma nenhuma? Porque, para muitas empresas, a realidade é essa aí, um verdadeiro labirinto digital. É tanta ferramenta, tanto número, tanta métrica para acompanhar, que, no meio do caminho, a conexão humana, que é a essência de tudo, acaba se perdendo. E para entender para onde a gente pode ir, vale dar uma olhadinha rápida para trás. O marketing evoluiu muito, né? Começou focado no produto, depois foi para o cliente, aí para os valores, e hoje estamos nessa era do digital junto com os valores. Parece que muita gente parou por aí. Mas a questão é, e agora? Qual será o próximo passo? Bem, é exatamente aqui que a nossa conversa fica interessante. Existe uma proposta para sair desse labirinto. Uma nova filosofia, que podemos chamar de marketing com alma. E de onde vem uma ideia assim? Olha só que fusão inusitada. Sandomen Sidomar Stein dos Santos junta a bagagem de um MBA em marketing com a sensibilidade de um terapeuta holístico. É nesse encontro de mundos que parecem tão distantes que a verdadeira inovação acontece. E o resultado disso é um marketing holístico. A ideia central é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. E se a gente parasse de tratar uma empresa como uma máquina e começasse a enxergá-la como um organismo vivo, um ser completo, com corpo, coração e mente? E essa metáfora fica bem clara. A equipe é o coração, aquilo que bombeia a vida para o negócio. Já os administradores, os stakeholders, eles são a cabeça, que dá a direção, e os pés, que fazem o movimento acontecer. Tudo precisa pulsar junto, em harmonia. Tá, a filosofia é bonita, a gente entendeu, mas e na prática, como é que isso funciona? Como a gente consegue unir o mundo dos dados com o mundo da alma, da essência? A resposta está na integração. As redes sociais deixam de ser só vitrines para virarem espaços que promovem bem-estar. A análise de dados vira uma jornada de autoconhecimento para a marca, e o e-mail marketing se torna um canal de expressão autêntica. A ferramenta é a mesma, mas a intenção muda tudo. E o processo todo flui de uma forma bem orgânica, em 3 passos. Primeiro, a gente define os valores essenciais, é o autoconhecimento da marca. A partir daí fica mais fácil criar um conteúdo que seja autêntico, que seja uma expressão real. E, como consequência, se constrói uma comunidade saudável, baseada nesse bem-estar. Uma coisa leva a outra. E essa frase aqui é a grande virada de chave. A propaganda deixa de ser sobre vender a qualquer custo e passa a ser sobre expressar quem a empresa é de verdade. A comunicação vira um espelho da alma do negócio. Certo, mas e o resultado disso tudo? Qual é o impacto real? Ele vai muito além das métricas de vaidade. É algo que se sente por dentro e que transborda para fora da empresa. O foco do trabalho muda completamente. A gente para de olhar só para metas e objetivos. A conversa passa a ser sobre bem-estar integral, autoconhecimento, desenvolvimento de competências, porque o alto desempenho vira uma consequência natural de todo esse ecossistema saudável. E os benefícios são concretos, viu? A gente está falando de colaboradores mais motivados, de equipes com mais bem-estar e menos estresse. E isso, claro, resulta numa identidade de marca muito mais forte, mais resiliente e numa comunicação com o mundo bem mais eficaz. Para a gente ir fechando, é fundamental entender uma coisa. Encontrar essa vida online não é um ponto de chegada, não é um destino, é uma jornada. Uma dança que nunca para, entre se expressar e evoluir. E aqui que tudo se amarra. Pensa só, um ser humano só existe de verdade para o mundo quando se expressa. Para um negócio, a lógica é a mesma. Sem uma expressão autêntica, ele é só um fantasma perdido no meio da multidão digital. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se uma marca só ganha vida quando se expressa, o que é que a sua empresa está de fato dizendo ao mundo? Qual é a voz dela? E o mais importante, essa voz está realmente viva?